Mas o que importa é que a palavra dele ela é grande. O que importa é que a palavra do Senhor ela transforma. O que transforma é que a palavra ela purifica e ela limpa, né? E nós estamos aqui hoje para ser limpos também, irmãos, porque nós não somos totalmente limpos, porque nós temos que ouvir a mensagem da cruz todo dia, toda hora. A mensagem do Senhor, ela vai nos limpando, vai nos aperfeiçoando, mas nunca vamos chegar ao total conhecimento. Sempre temos o que aprender da palavra. E o Senhor colocou no meu coração essa noite uma passagem bem conhecida, mas uma palavra profunda, bonita, uma mensagem linda, mas que ela nos ensina muito, que é Lucas 15. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas 15 e 11, que é a passagem do filho pródigo, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Livro de Lucas, capítulo 15, e o versículo 11, que tem por título O Filho Pródigo. Outrora nós éramos filhos pródigos, mas quis a Deus que nós fôssemos achados, né? Que nem a dracma perdida, ela foi perdida, mas ela foi achada. Louvado seja o nome santo do Senhor. E diz assim a palavra do Senhor para nós nesta noite. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. No caso, muitas Bíblias têm outras versões, né? A minha diz fazenda, mas é bens. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava saciar o seu estômago, no caso a sua fome, né? Com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhes dava nada. Tomando-se e tornando-os em si, né? No caso ali, voltou para si, viu, né, o que ele está fazendo, tornou-se em si e disse: quantos jornaleiros na casa de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Senhor Jesus amado, poderoso Deus, Pai, eis aqui a tua palavra, Senhor, e que ela venha falar, Pai, aos confins da terra, Senhor, sobre o filho pródigo. Uma palavra, Senhor, que até nos corações de hoje o Senhor fala sobre os filhos pródigos, Senhor, porque muitos estão na tua casa, mas são filhos pródigos, porque não conseguiram, Pai, eliminar tudo ainda de dentro de si, Pai, para que pudesse aceitar o Pai verdadeiramente como Ele é, um Pai amoroso. Pai querido, nesta noite revela a Tua palavra aos Teus pequeninos, Pai. Oh Deus querido, muito obrigado, Jesus, por esta palavra de hoje aqui, Jesus, e que ela venha falar aos corações daqueles que nos ouvem nessa noite, Pai. Muito obrigado, Espírito Santo, e que assim seja feita a sua vontade nesta noite. E graças a Deus, nesta noite, irmãos, é uma passagem que todos nós conhecemos, mas ela nos traz uma mensagem, né, aos nossos corações hoje. Este filho pródigo, ele era um filho, não era porque ele era um filho pródigo que ele não era um filho amado de seu pai. Todos nós somos amados de nosso pai. Esse certo homem que a Bíblia fala, ele tinha 2 filhos. Mas esse filho coube a ele chegar ao seu pai e dizer... Eu fico pensando na audácia desse filho chegar para o pai e dizer assim: Pai, eu sei que eu tenho um irmão, eu sei que nós somos 2, mas eu sei que eu tenho uma herança da parte do Senhor para a minha vida. E Pai, eu quero sair, eu quero viver minha vida, eu não quero mais ficar aqui, então eu quero que o Senhor me dê a minha parte na herança. Oh, Senhor.
Agora você se coloque no lugar desse pai, irmãos. Chegar um filho e dizer isso. É como se ele chegasse para o pai e dissesse: para mim o senhor está morto já, o que importa para mim agora é a herança, então você pode me dar a herança, porque só isso que importa para mim na mão do Senhor. É o dinheiro que está com o Senhor, que é meu. Me dá para mim, porque eu quero viver a minha vida, eu quero sair, quero curtir. E o pai, irmãos, ele permite que nós tenhamos as nossas escolhas. Esse filho teve essa escolha, o pai deu a herança. E a Bíblia diz que ele saiu para um lugar bem longe, uma cidade longe. E sabe que como a gente tem dinheiro bastante, a gente tem bastante amigos, né? Quando a gente tem dinheiro, a gente tem fartura de tudo. Tudo é bonança, tudo é maravilhoso. Mas o que ele esqueceu é que agora ele estava longe do pai. O que ele esqueceu é que agora ele já não tinha mais a herança que o pai tinha para ele. Ele já tinha pego. Mas ele saiu. Ele não pensou que um dia aquilo ali ia fazer falta para ele. Ele saiu. Mas a passagem que nos revela nessa noite sobre o filho pródigo, eu vou continuar aqui, mas eu quero pegar aqui, ó, lá no 15, que diz assim: e chegavam a sair todos os publicanos e pecadores para ouvir, e os fariseus e os escribas eles murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe pôs uma parábola dizendo: que homem dentre vós tem 100 ovelhas e perdendo uma delas, não as deixe no deserto 99 e não vai após a perdida até que venha achá-las. Aqui nesta passagem nós temos, né, as 3 parábolas que Jesus pregava, que seria a palavra das ovelhas, da ovelha perdida, das dracmas e do filho pródigo. Jesus trazia esta passagem porque os escribas e fariseus, eles procuravam estar sempre atentos, focados em Jesus. Eles queriam pegar Jesus de qualquer jeito, queriam pegar, né, alguma coisa que Jesus fizesse para que eles pudessem sair falando de Jesus, porque eles viam que Jesus estava sempre junto com os pecadores. Ele comia junto com os pecadores porque ele não tinha acepção de pessoas para ele. Ele trazia para si os pecadores porque ele queria, né, que eles viessem a ele para trazer a sua palavra, pregar a sua palavra, que era isso que Jesus fazia. Ele só pregava, né, a mensagem, a palavra dele. Mas os escribas e fariseus, eles focavam muito em Jesus porque eles achavam errado aquilo ali. Como um homem, né, que nem Jesus, fica junto com os pecadores e come junto com os pecadores. Mas a palavra de Deus diz que Jesus ele veio para os doentes, não para os sãos, né? Outrora nós éramos doentes também. Mas graças a Deus, hoje nós somos considerados sãos, porque conhecemos a verdade, conhecemos a palavra da verdade. Outrora também nós éramos assim. Mas hoje, né, voltando novamente lá para o filho pródigo, ele pediu a herança do pai e foi. Mas quando ele se viu agora sem nada, sem era, sem dele, ele já tinha perdido tudo, porque ele já tinha perdido a herança. Ele já tinha perdido aquilo que ele mais tinha, né? Ele pensava assim, mas ele se deparou numa situação que ele não tinha mais agora nem o que comer, porque ele já tinha perdido seus amigos, ele tinha perdido dinheiro e agora ia ter que procurar emprego, porque ele não tinha mais nada para se alimentar. Amém. E agora com que cara que ele ia chegar diante do pai sem nada e voltar para trás? Porque na certeza ele achou que ele ia pegar a herança, ia viver a vida dele, ia sair para o mundo e não tinha mais, né, aquela vontade no coração dele de voltar para trás. Ele queria era ir para frente, viver a vida, achava que ia ser alguém. O que ele não pensava é que um dia tudo ia terminar, tudo ia acabar, como acabou. Não foi da noite para o dia, né, que terminou a herança dele. Foi passo a passo, né, as coisas foram acontecendo.
Mas o bom é quando a pessoa reconhece o seu fracasso, quando ela reconhece as suas misérias, ela reconhece que errou, porque errar nós erramos. Mas o bom do filho pródigo é que lá na frente, depois que ele já não tinha mais nada, chegou um certo dia que caiu em si. Ele caiu em si. Mas meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Na casa de meu pai, a bonança, na casa dos meus pais, os empregados comem do bom e do melhor, e eu estou aqui comendo a comida dos porcos. O que eu fiz com aquilo que era meu, que era por herança minha? Eu botei tudo fora. O que é que o inimigo faz na vida das pessoas? Não é isso? Ele não faz com que as pessoas, saem da presença do Pai e vão viver suas vidas com falsas doutrinas, vão viver suas vidas com falsas promessas. Não é isso que ele faz na vida do homem, na vida da mulher, oferecendo falsas promessas, fazendo com que elas peguem da mão do seu Pai a herança, a promessa da salvação que o Pai tem para os seus filhos. Não é isso que ele vem fazendo na vida do povo de Deus, daquele ímpio também. Não é somente do povo de Deus, é no geral. O inimigo está tramando e as pessoas não estão conseguindo assimilar, não estão conseguindo ver que a promessa do Pai ainda continua de pé. Deus não abandonou o filho pródigo. Não é porque ele pediu a herança, não é porque ele saiu, não é porque ele pecou que Deus o abandonou. O amor do Pai continua de pé para todo aquele que sai da presença, porque ele sabe que um dia vai voltar, porque ele sabe que lá fora ele não vai encontrar aquilo que ele tinha aqui, que ele abandonou aqui, que é o amor do Pai, o amor do Senhor pela vida das pessoas. E o abandono, ele ainda espera o filho pródigo voltar. Aleluia, glória a Deus. Mas o bom de tudo isso, irmão, não é somente o filho pródigo ter pegado a herança e ter ido para o mundo e botou tudo fora. Não é isso que nós temos que focar. Nós temos que focar que o Pai, o amor do Pai, está lá esperando o retorno do filho. Aleluia. O Pai nunca desistiu daquele filho. O Pai do céu, ele nunca desiste daqueles que abandonam a sua palavra, daqueles que abandonam a cruz e saem fora. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Mas o Pai estava sempre, diz a Bíblia, diz a palavra, estava sempre no portão com aquele olhar longínquo, esperando o retorno do filho. No coração dele, ele nunca desistiu, que o filho iria um dia voltar. Aleluia. Ele nunca desistiu, estava sempre esperando pelo filho. Aleluia. Mas contudo, irmãos, contudo, o filho um dia teve, aleluia, teve esse momento de lucidez, de ver o que ele fez. Para ele poderia pensar assim, mas agora está tudo perdido para mim. E sabe, agora o meu pai não vai querer me receber mais de volta como filho. Aleluia. Mas Deus não abandona o seu filho. Aleluia. Aquele pai estava todo dia esperando o retorno. E é a mesma coisa o nosso Pai Celestial. Ele está esperando o retorno de muitos filhos pródigos que saíram da presença dele por oferendas, por ofertas, manjares do mundo. Ele ainda espera o retorno desses filhos pródigos. Aleluia, glória a Deus. Muitos ouvem e sabem do seu chamado, mas não tem força para retornar. Aleluia. Mas eu quero dizer para esse filho pródigo que saiu da presença do Senhor, que saiu da casa do Pai, o Pai ainda te espera de braços abertos, porque o amor dele não diminuiu por causa que você saiu fora. O amor do Pai ainda continua te esperando, e volta para a casa do Pai, porque o Senhor espera o retorno do filho pródigo. Oh, glória a Deus, aleluia. Grande, grande, grande és tu, Senhor. Oh, aleluia.
Senhor. E para pensar, igreja, o dia que o pai olha e enxerga lá longe o filho voltando. Quem sabe aquele pai já era um senhor de idade, já não tinha nem mais forças para andar, para caminhar, mas naquele momento, não sei de onde, ele ganhou força e saiu correndo e abraçou aquele filho, beijava aquele filho, porque para ele aquele filho estava morto, mas agora reviveu, aleluia, agora ele voltou à vida. Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, aleluia, me perdoa, Pai, porque eu errei, porque eu pequei, eu fui para o mundo e botei fora toda a herança que o Senhor me deu, mas a herança do nosso Pai Celestial ainda está lá esperando o filho pródigo. Ele não disse que acabou, ele não disse que o seu amor diminuiu, não, o seu amor continua ainda esperando o retorno do filho pródigo, aleluia. E aquele pai pôde presenciar o retorno do seu filho. Oh, glória a Deus, aleluia. Nós podemos ver, irmãos, também aquele louvor que fala sobre a Teresa, eu creio que todos já ouviram, aleluia, que fala que Teresa era uma menina linda que vivia na igreja. Ela louvava ao Senhor, aleluia. Olha a falta de vigilância, irmãos, olha a falta de nós vigiar. Ela era uma cristã dentro da casa do Senhor, e mesmo assim o inimigo lançou um laço sobre Teresa, aleluia. E ela parou, e ela num momento que ela não vigiou, aleluia, o que aconteceu na vida desta jovem e o que acontece na vida de muitos jovens dentro da casa do Senhor. E eu não só digo de muitos jovens, mas de pessoas adultas também, aleluia. Hoje em dia, irmãos, aleluia. Glória a Deus. Um momento que ela não vigiou, o inimigo lançou um laço sobre ela e tirou ela da casa do Pai. Lançou ela para fora da porta da casa do Pai. Aleluia. Isso, irmãos, isso serve de aprendizado para nós. Vigiarmos, porque no momento, assim como a palavra de Deus diz, no momento, no abrir e fechar de olhos, o Senhor vai arrebatar a sua igreja. No abrir e fechar de olhos, o inimigo tira um da presença de Deus, por uma falta de vigilância. Ela não vigiou e o inimigo levou ela, irmãos. Foi para o mundo viver sua vida, viver seus amores, seus romances. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Que Deus nos guarde, irmão, nos livre dessas coisas, porque nós também estamos sujeitos. Temos que orar e vigiar para que isso não aconteça dentro da casa do Pai, dentro da casa do Senhor, onde estão as ovelhas do Senhor, as ovelhas do aprisco do Senhor, aquelas pessoas a qual Deus zela, Deus cuida, aleluia. Mas nós temos que fazer a nossa parte, temos que cuidar onde nós andamos, temos que guardar os nossos pés aonde nós andamos, aonde nós colocamos a nossa mão. Não vamos pensar assim, Deus cuida de mim, eu posso ir aonde eu quiser. Não, não é assim que funciona. Agora, nós somos vasos de Deus. Nós temos que saber vigiar o que falamos, o que ouvimos, o que nós vemos. Nós temos que vigiar. Orai e vigiai para que não caírem em tentação. E esta jovem não vigiou e foi para o mundo, irmãos. Numa determinada situação, ela arrumou um namorado e o que aconteceu com a jovem Teresa? Pensando ela que estava tudo bem, estava tudo maravilhoso, recebeu uma carta do seu namorado e no final da carta dizia: bem-vinda ao mundo da AIDS. Todo aquele que se afasta da casa do Pai, aquele que procura viver sua vida lá no mundo, longe dos cuidados do Senhor, e está sujeito a cair na lama novamente, aleluia, está sujeito a cair nas garras do inimigo e cair ali, que nem Teresa caiu no mundo da AIDS, saiu da presença do Pai.
e acabou morrendo. Aleluia, glória a Deus, morreu, perdeu a sua vida longe da presença do Pai. Será que o Pai se alegrou com isso? Claro que não, mas nós temos as nossas escolhas, e as nossas escolhas nos levam a isso. Por isso, nesta noite, nós sabemos que nós temos um Pai amoroso. Glória a Deus, aleluia. Que por mais que por algum momento nós nos afastamos, pedimos a nossa herança e saímos como se fosse assim: eu vou lá, eu vou curtir minha vida, vai ficar tudo bem, depois eu retorno. Cuidado, cuidado com esse retorno. O inimigo não está brincando, ele está com o foco dele na tua vida, na tua alma. Cuidado que esse momento pode que nesse momento ele possa tragar a tua alma. Aleluia. E aonde agora tu vais parar? Aonde? Se outrora estava na casa do Pai guardado, o amor do Pai estava nele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Cuidado, Terezas, cuidado, Marias, cuidado com o retorno para a casa do Pai. Vem depressa, porque o inimigo está com os olhos focados em você. Aleluia. Aonde você estiver agora, eu te digo, pelo poder da palavra do Senhor, volta à casa do Pai enquanto há tempo, porque o dia de amanhã, aleluia, pode ser tarde demais. Não saia da presença do Senhor pensando que amanhã tu pode estar se divertindo, pode estar na orgia. Amanhã pode ser tarde demais. Vigiai e orai, porque amanhã pode ser tarde demais. Volte à casa do Senhor, volte à casa do Pai. O amor do Pai não terminou, aleluia. O amor do Pai está, aleluia, ali de braços abertos, esperando a volta do filho pródigo, aleluia. Infelizmente, Teresa não teve mais a chance nem de retornar, porque a alma dela foi traga. Mas não porque Deus quis, não porque o Pai quis, porque ela teve a sua escolha. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu também anotei aqui algumas passagens, né, que nós tem como referência, né? Lá no livro de Isaías 55:7 diz assim: buscai ao Senhor, eu quero ler o 6 primeiro. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Hoje Ele está perto de mim, hoje Ele está perto de você. Não perca essa oportunidade, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Aleluia. O 7, deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Aleluia. Não importa, irmãos, o que nós faça, o Senhor nos perdoa. Aleluia. Que nós venha se arrepender como filho pródigo. Ele se arrependeu, ele errou, pediu a experiência e saiu fora. Mas lá na frente ele aprendeu com aquele pecado que ele fez diante do Pai. Ele magoou o coração do Pai, porque ele quis sair, ele quis pedir a herança e sair para o mundo como ele fez. Aleluia. Botou tudo fora, perdeu, né, com os amigos, com a orgia, ele perdeu. Mas o bom da história é que ele se arrependeu e caiu em si e voltou para a casa do Pai. E é isso que o Senhor Jesus espera de nós hoje, irmão. Espera daquele que pecou e que saiu fora por A ou por B, que acha que não dá mais, que acabou. Eu quero dizer para ti hoje, não acabou. Ainda há uma esperança, porque Jesus vive e Ele diz na sua palavra que Ele perdoa. Ele perdoa, não importa o que você fez, aleluia. Te arrependa e volte para a casa do Senhor hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor nos perdoa. Basta nos
né, nós arrepender dos nossos pecados, dos nossos maus caminhos. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque se Ele não perdoasse, Ele seria contra a sua própria palavra. E como que Ele vai ser, né? Jamais Ele vai ser contra a sua própria palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas, né, irmãos, esta passagem a gente prega muito e foca muito o filho pródigo, mas na verdade nós temos aqui focar é o amor de Jesus, é o amor do Pai, que não importa, né, o que fizermos, Ele nos ama ainda. Nós muitas vezes, quando, né, nos entristecemos com alguém, às vezes nós até achamos que não vamos mais gostar daquela pessoa, dependendo das coisas que fazem para nós, né? Somos seres humanos, sim. A gente não gosto mais daquela pessoa, olha o que ela falou, olha o que ela fez. Parece que aquele amor ali acabou, né? Naquele sentimento que a gente tinha acabou. Mas com Jesus o Pai é diferente. É diferente, o amor dele não acaba nunca. Não importa o que fizermos, o amor dele por nós é infinito. O amor do Pai por nós, aleluia. Por isso que há sempre uma chance, sempre uma oportunidade para a pessoa que se afasta do caminho do Senhor. E hoje são tantos, né, que se afastaram por A ou por B e acham que agora não dá mais. Como eu já ouvi muitos dizer isso, agora, né, dependendo da situação, das coisas que eles fazem, eles mesmos dizem, agora não dá mais. Mas Deus diz nesta noite, há oportunidade, há chance sim, dá sim, porque Ele perdoa, aleluia. Glória a Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Aleluia. Nós somos vasos na mão do oleiro. Glória a Deus. E tudo depende de nós nos arrependermos e voltarmos à nossa fé. Porque assim nós temos o alcance, a misericórdia do nosso Deus junto de nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tu és grande e misericordioso em perdoar, Senhor. Ó Jeová da glória, eu te glorifico nesta noite, Pai, porque o Senhor nos ama verdadeiramente, Senhor Jesus, aleluia. O mundo pode nos odiar, mas o amor do Pai, aleluia, o amor do Pai, Ele levanta aquele que está caído, aquele que está desesperançoso, aleluia. O amor do Pai, Ele recupera as almas que estão aflitas, angustiadas, na lama, no mar de esquecimento, aleluia. E calabati, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui no livro de Provérbios, no capítulo 4, Provérbios 4 diz assim a palavra do Senhor, palavra boa, né? A palavra do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Provérbios 4, 24 diz assim: o Senhor nos instrui em tudo, irmãos, né? Bem como diz a palavra. Nós só erramos porque nós não lemos as Escrituras. Nós erramos porque não conhecemos a palavra. Aleluia! A verdadeira palavra diz assim: desvia a mentira da tua boca e afasta a maldade dos teus lábios. Oh, glória a Deus, aleluia, Deus poderoso. Os teus olhos olhem para frente e as tuas pálpebras olhem olhem direto diante de ti. Examina o caminho de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Aleluia. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Como que eu vou retirar os meus pés do mal, Deus? Como que eu vou fazer, né? Se eu não conhecer a palavra, eu não estudar a palavra, eu não ministrar a palavra, se não tiver alguém que pregue para mim, como eu vou saber? Como eu vou pregar? Aleluia. Como? Aleluia. Mas graças a Deus que Deus tem levantado homens, mulheres, aleluia, e até mesmo canais para que nós possamos ouvir a verdadeira palavra, aquela que liberta. Aquela que leva a alma do ser humano a se converter
conheça os maus caminhos e ser a salvação. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque eu quero dizer aqui nesta noite, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E nem todos os caminhos levam a Deus. Tem vários caminhos que o homem pensa que Deus está lá. Tem vários caminhos que o homem pensa que Deus está ali, Deus está falando. Existe só um caminho que leva ao céu. Creia nesta noite, nesta palavra de Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E se você crê na palavra de Deus, creia nessa palavra. Eu sou o caminho, Jesus Cristo falando, e eu sou a vida. É Ele que ressuscita os mortos. Foi Ele quem ressuscitou Lázaro depois de 4 dias morto. Eu sou o caminho, eu sou a vida, e ninguém vai ao céu senão por mim. Se você está num caminho que tu não ouve a palavra de Deus, tu não ouve a palavra da cruz, afasta-te de lá, afasta-te do mal, porque ali Deus não está. Ali Deus não está. Aleluia! E que nesta noite a palavra do Senhor possa entrar em corações que estão fazendo mal. Aleluia. Estão fazendo palavras sendo distorcida da palavra de Deus, distorcendo a palavra para si. A palavra de Deus, ela não é palavra de confusão. A palavra de Deus, ela é a palavra que liberta, é a palavra que salva. Jesus Cristo é a palavra. Jesus Cristo é que liberta, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Creia nesta palavra, nesta noite. Aleluia, glória a Deus. E dá crédito à palavra de Deus. Aleluia, glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus poderoso, Deus santo, aleluia. Oh, glória a Deus. Deus poderoso, Deus santo, Deus da glória. Fica lá, aleluia. Oh, glória. Eis que estamos convosco todos os dias, diz o Senhor. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Eis a minha palavra para que sejam as nações ouvidas, para que seus ouvidos sejam abertos, para que não fiquem com seus ouvidos tapados, para não ouvir a minha palavra. Fica lá, aleluia. Eis aqui a palavra que liberta. Abra os vossos ouvidos e ouça a minha palavra, diz o Senhor, aleluia. A minha palavra que leva a salvação para a humanidade, para o ser humano. Todo aquele que abrir o seu coração e deixar a palavra entrar, ela entrará e transformará e fará o homem ver uma nova criatura. Restaurará a nossa nação, restaurará o nosso país com a palavra que liberta. A palavra da verdade é a palavra de Jesus. Jesus Cristo é a palavra. Oh, glória a Deus, aleluia. Jesus Cristo é a palavra. Glória, 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 glória seja dada ao nome santo do Senhor. Oh Deus poderoso, Deus da glória, Tu és grande, Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. O irmão Josemar, procura para mim aí, aleluia. Deus poderoso, Romanos, aleluia. Romanos 14, 12. Aleluia, glória a Deus. Eu sinto a presença do Espírito Santo, mano. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, Jesus, a Tua palavra que liberta, é a palavra do Senhor quem transforma, aleluia. O mundo não quer mais saber de ouvir a palavra do Senhor. Oh, glória a Deus. Mas para aqueles que amam e praticam a palavra do Senhor, eis que Ele fala ao coração do homem esta noite, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. João 14 e o versículo 12. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja. Diz a palavra esta noite, Romanos 14, 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Então nesta noite o que o Senhor está dizendo, irmãos, que todo aquele que ouve a palavra e não as pratica, todo aquele que ouve a palavra
e não as reconhece como palavra de Deus, blasfemam contra a palavra de Deus, blasfemam contra o Espírito Santo de Deus. Naquele dia, diante do Senhor, dará conta das suas atitudes, dará conta dos seus atos, e não poderás dizer: Senhor, Senhor, eu não ouvi, eu não conheci a tua palavra, porque Jesus Cristo trará em mente dele os momentos ao qual ele pôde ouvir. Hoje ele não está aqui, mas ele está ouvindo por esta live que está agora, ele vai ouvir, ele está ouvindo. Então, diante disto, não poderá dizer: eu não te conhecia, Jesus. Como pode cobrar de mim algo que eu não conheço? Afastai-vos de mim para o fogo eterno. Oh, glória a Deus, porque a palavra foi pregada, a palavra foi ministrada. O Senhor tem levantado muitos meios pelos últimos meses, anos, para pregar a palavra dele, aleluia. E olha, irmãos, olha o privilégio que nós podemos dizer que nós hoje temos de pregar esta palavra, porque até os anjos queriam pregar esta palavra, mas Deus disse: não, esta palavra eu vou deixar para os meus servos e minhas servas pregar. Eu vou dar este privilégio para eles pregar minha palavra, aleluia, porque no tempo antigo o próprio Jesus pregava a sua palavra, o próprio Jesus ministrava esta sua palavra com os seus discípulos, acompanhando ele, acompanhava Jesus por onde ele andava, para aprender de Jesus, porque um dia ele iria ao céu, ele não ia ficar o tempo todo do lado deles ali, aleluia, mas ele sabia que chegaria o tempo em que ele voltaria para o Pai, e ele precisava deixar alguém para continuar anunciando o Evangelho, aleluia. Outrora foi os discípulos, hoje é por você que ele deixou esta palavra, ele incumbiu você hoje, aleluia, nesta nação que nós estamos, para poder levar o Evangelho da salvação, o Evangelho que liberta, que é a palavra de Deus, aleluia. Hoje nós podemos dizer que nós somos privilegiados, porque nós temos a oportunidade de pregar algo importante, não é a palavra do homem, mas é a palavra de Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor, e que o Senhor Jesus nesta noite possa levar esta palavra ao coração de muitos, que possam ouvir e possam dizer: aleluia, hoje eu pude ouvir, hoje os meus ouvidos foram abertos, hoje o meu coração aceita esta palavra, porque eu outrora era um filho pródigo, hoje eu posso dizer: hoje eu retorno à casa do Pai, porque o Pai me espera de braços abertos, aleluia, glória a Deus. E eu creio, irmãos, que esse é o desejo do coração do nosso Pai Celestial, que os filhos pródigos voltem, retornem à casa dele, aleluia, porque ele está esperando com os seus braços, aleluia. Não terminou e jamais vai terminar o amor, aleluia, do Senhor por ti. Ele ainda te espera. Volta a casa, retorna à casa do Pai que te espera de braços abertos, aleluia, glória a Deus. Quero agradecer ao meu Senhor Jesus Cristo, que nesta noite usou este canal para poder dizer algo da parte do Senhor. Agradeça a Deus e pela vida daqueles que ouvem, têm o privilégio de poder ouvir a palavra de Deus, aleluia. Que o Senhor possa ter trabalhado e continue a trabalhar no coração de muitas pessoas, para que reconheçam os seus pecados, como o filho pródigo reconheceu. Ele errou, ele se arrependeu, ele viu que ele estava totalmente errado, que ele não ganhou nada com aquilo que ele fez, com a escolha que ele fez. A escolha que ele fez só fez ele a perder. A escolha que ele fez, só fez com que o Pai se entristecesse no coração, quando ele pediu: Pai, dá-me a herança que me pertence, aleluia. Mas ele se arrependeu e voltou, e o Pai ficou alegre e recebeu ele de volta. É assim que o Senhor Jesus quer receber de volta aquele que saiu da casa
casa do Senhor, porque na casa do Pai ainda existe cadeiras vazias esperando o retorno do filho pródigo, aleluia. E eu creio, irmãos, que aquele, né, que aceita a palavra de Deus, que crê que o Senhor Jesus Cristo é Deus, é aquele que ressuscitou dos mortos, é aquele que deu a vida por nós. Se você crê, aleluia, volte para a casa do Senhor, porque Ele ainda te espera de braços abertos. Amém, igreja do Senhor? Oh, glória a Deus. Quero, né, nesta noite agradecer a Deus por essas palavras que Ele colocou no meu coração e que eu pude passar, né, para a igreja, para aquele que ouve e que aceitem a palavra do Senhor enquanto é dia, né? Porque o amanhã a Deus pertence, não sabemos o dia de amanhã. Eu quero entregar essas palavras em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Glória, glória, glória.